Olá, pessoal, bom dia. Como estão todos? Como foram de fim de semana? Bom dia, professora. Bom dia, Alan. Bom, vocês viram, né, que eu coloquei na quinta-feira o roteiro do Laboratório 3, né, para ser entregue a próxima sexta. O Laboratório 3, assim, ele pode até parecer muita coisa, vocês olhando assim, por não estar ainda tão familiarizado com esse assunto, pode parecer muita coisa ou até mesmo complicado, mas quando vocês começarem a fazer, a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, vocês vão ver que ele é bem simples de fazer. Por quê? Porque ele é um circuitinho que eu tenho lá, né, que a gente chama de RLC, que eu tenho resistor, indutor e capacitor, né, por isso que é RLC. Eu tenho um resistor, né, que ele está ligado a um paralelo de um indutor e um capacitor. Se eu posso fazer a simplificação desse indutor e desse capacitor, quando eu transformar em impedância, aí sim eu posso fazer a simplificação das impedâncias. Se eu fizer isso, eu vou ficar com um circuito de uma malha só, né? Porque eu vou ter a entrada, que eu chamei de VIN, e a saída, que eu chamei de VOUT, tá? O VIN, o que, é que vai acontecer? Nos terminais lá VIN, você vai conectar uma fonte senoidal alternada, que você vai chamar de VIN. A saída Vout, você vai ler aquela informação, é como se você tivesse um voltímetro ali, ou um multímetro analisando aquela saída, entendeu? E o objetivo seria você fazer a relação entre os dois, né? Por exemplo, manipular, resolver o circuito para ficar com Vout sobre VIN. Essa expressão, quando eu calculo o módulo desse Vout sobre VIN, eu tenho justamente o que eu chamo de ganho, né? E é esse ganho que vocês vão analisar. Então, é um circuito relativamente simples para analisar, tá? Eu peço o gráfico, aí depois vocês vão só calcular as correntes para ver essa questão da soma vetorial da lei de Kirchhoff, né? Que é uma coisa que é importante que vocês tenham consciência que a lei de Kirchhoff ela continua sendo válida, só que agora não é uma soma simplesmente dos módulos ou dos ângulos, não, é uma soma vetorial, tá certo? Daiane, na verdade, eu realmente esperava que eu dei esse prazo para os monitores corrigirem até sábado passado, só que sábado eles não tinham corrigido ainda. Aí ontem falei com eles, eu imagino que o quanto antes, porque eu estou cobrando, hoje vou cobrar de novo, porque já era realmente eles terem que terminar essa correção, tá certo? Mas dessa semana não vai passar, com certeza, porque, assim, eu estou pressionando para que eles entreguem logo isso, tá? Em relação ao laboratório, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não conseguiu entender alguma passagem, alguma coisa? Tá tranquilo? Professora, pode explicar mais sobre o gráfico? Pronto, aí o gráfico, ele basicamente, o que é que vocês vão fazer? Tem esse ganho que vocês calcularam, que é o módulo da relação VAL sobre VIN. Pronto, aí quando você resolve tudo literal, né, você vai substituir o L, o C, né, não o valor da impedância indutiva e capacitiva, o R, só que você vai continuar com a frequência como incógnita, né? Tem o ômega, né, e o ômega é 2πf. Eu quero tudo em função de F em Hertz. Então, essa expressão do Vout sobre VIN, né, quando você tira o módulo, vai aparecer em função de ômega. É a única variável que você não vai ter para substituir. Quando você fizer isso, aí eu quero justamente o gráfico desse ganho em função da frequência em Hertz. O meu eixo X vai ser a frequência em Hertz. Eu coloquei lá, se não me engano, nem lembro qual foi o limite que eu coloquei, não sei se foi de 200 Hz até 40 mil Hz, 40 kHz, alguma coisa assim. O limite que tem lá, vocês usam para começar, né? Porque aí você vai ver, dependendo como tem os valores dos componentes são diferentes para cada circuito, a frequência em que vai acontecer o corte ou o pico vai ser um pouquinho diferente, né? Porque, na verdade, esse circuito, ele é um filtro. Então, vocês vão observar, o gráfico, ele vai fazer alguma coisa tipo uma espécie de gaussiana. Ele vem embaixo, aí ele sobe, né, e cai de novo, né? Porque ele é um filtro que a gente chama de passa-faixa.
Quando o gráfico, né, sei lá, com as frequências mais baixas, o ganho dele vai ser baixo. Quer dizer o quê? Que ele está cortando alguma coisa do sinal lá, né? Ele está filtrando aquele sinal. Só que ele vai dar um pico, né? Essa frequência que ele deixa passar, né, mais de 70%, ou seja, o ganho, ele é maior do que 0,7, a gente considera que o sinal está passando. Né? Então, é o que a gente chama de banda passante. É para vocês observarem justamente isso, né? Que frequências acontece, vocês analisarem, colocar isso no relatório, dizer, ó, o ganho é baixo, até de tanto a tantos hertz, né? Mas ele deixa passar, o ganho é alto, perto de 1, por exemplo, né? É maior do que 70%, que foi o que eu coloquei o valor que eu coloquei lá no roteiro, né, para considerar que o sinal está sendo cortado. Então, aí você diz, ó, nessa frequência ele deixa passar, mas nessa frequência ele está atenuando o sinal, né, para vocês fazerem essa análise depois que vocês tiverem o gráfico pronto, certo? Mas o gráfico em si, para você desenhar ele, é simples, como eu falei, né? Vocês vão montar a expressão do ganho, né, que é o módulo de V0 sobre VI, e aí vai depender da frequência. Você vai traçar um gráfico em função da frequência, né? O ganho no eixo Y e a frequência no eixo X, certo? Ficou claro ou vocês ainda têm alguma dúvida em relação ao gráfico? Ou em relação a alguma outra coisa aí do laboratório? Alguém tem alguma pergunta? Perguntaram aqui no chat se pode montar o gráfico pelo Excel. Pode, não tem problema. Você pode gerar os pontos e montar no Excel, certo? Eu só quero o gráfico bonitinho, né? Onde vocês fazem, vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem me falar depois, tá? Em relação ao laboratório. Vou projetar aqui o roteiro da aula de hoje, certo? Pronto. Esse roteiro dessa aula de hoje, né? Eu coloco assim, técnicas de análise de circuito em corrente alternada. Por quê? Né? Vocês viram aí que não tem mudança nenhuma em relação à aplicação dos métodos que nós estudamos lá na primeira unidade. Né? Então, análise de malha, análise nodal, Thevenin, né? Norton, superposição. Né? Então, tudo que a gente estudou de técnica de análise de circuito CA, ela continua sendo válida para circuito de corrente alternada. Né? Qual é a diferença? A diferença é que realmente os circuitos ficam um pouquinho mais trabalhosos, dão um pouquinho mais realmente de trabalho para a gente fazer as contas, porque lá na primeira unidade, né, em corrente contínua, a gente tem os valores constantes, né? A fonte de tensão era 10 volts, a corrente lá estava, sei lá, 2 amperes, eram valores constantes. Aqui, esses valores não são constantes, são fasores, né? São sinais senoidais, né? Portanto, eles vão variar aí ao longo do tempo, né? Então, eu tenho que considerar a equação da tensão, a equação da corrente, né? E não mais só um valor real. Até para facilitar, a gente trabalha um pouquinho com fasores, né? Então, a gente vai transformar esses sinais senoidais em fasores, né? Usar a notação senoidal, porque aí a gente realmente já facilita um pouco, mas aí mesmo assim a gente precisa trabalhar ou com esse fasor no formato polar, né? Módulo e fase, ou na forma cartesiana, né? Real imaginário, né? Na forma complexa, certo? E a gente tem como fazer essa migração de um para o outro, né, tranquilamente aí. Mas dá um trabalhinho a mais, né? Mas em relação à aplicação dos métodos, não há diferença alguma, né? A polarização, as simplificações das impedâncias, né, série, paralelo, tudo a gente vai resolver como se fosse mesma forma que a gente resolvia os resistores, tá? Só um cuidado, né, que é um erro comum que acontece nas avaliações, é que, às vezes, os estudantes não transformam, por exemplo, a indutância em Henry ou a capacitância em Faraday para impedância, e tenta fazer as manipulações, né? Eu só consigo simplificar, por exemplo, como no caso do laboratório, eu tenho um indutor em paralelo com um capacitor. Se eu usar Henry e Faraday, né, são elementos de natureza diferente, então eu não posso fazer o paralelo entre eles, porque um é um indutor e o outro é um capacitor. Mas a partir do momento que eu faço a conversão para impedância,
Os dois, o indutor eu transformo para impedância, o capacitor transforma para impedância, né? Então, os dois passam a ser impedâncias dadas em ohm, então aí sim eu consigo fazer essa simplificação, né? A partir das expressões desses elementos, né, na forma de impedância, tá? Então, só para deixar isso claro. Bom, aí eu explico um pouquinho isso aqui no início, né? Falo que os métodos, a gente precisa, né, ter os métodos claros, né? Cito aqui quais são eles, mas eu diria ainda que, além dos métodos, ter essa ideia de impedância, né? Também do roteiro de fase 8 de impedância clara na cabeça, né? Que seria a gente ter a consciência, né? Que a resistência ela é só uma parcela da impedância, né? Então, por isso que as duas são semelhantes, porque quando a gente pega a impedância, que a gente despreza a parte reativa, né, a parte imaginária, a gente tem justamente a impedância igual à resistência, né? Que era e esse ponto que era o que a gente analisava lá em corrente contínua, né? Quando a gente só tinha realmente os elementos resistivos, tá? Comento isso aqui. Aí faço uma introduçãozinha explicando basicamente isso que eu comentei com vocês, né? Comento aqui em relação aos números complexos, que a gente realmente vai usar bastante nessa segunda unidade, e na terceira também, mas principalmente agora nessa segunda unidade, e nos extras, né, tanto na aula de impedância, de fase, como nesse roteiro aqui, também tem realmente um outro material para quem quiser relembrar aí, né, a manipulação de números complexos, tá? Bom, aí eu coloquei essa primeira questão, né, do mesmo formato que eu coloquei o das aulas de exercícios passados, né? Eu coloco um exemplo, né, cito aqui os métodos e digo como resolver passo a passo, né, por cada um dos métodos. No caso de corrente alternada, né, eu tenho um passo inicial que é comum, independente do método, né, que é pegar os elementos reativos, né, indutor e capacitor, e transformar em impedância, né, porque aqui tem Faraday, né, e aqui tem Henry, né, então eu preciso fazer a conversão, desculpem, para a impedância, né. Aqui, antes da gente avançar, eu queria só chamar a atenção para um detalhe do laboratório. As capacitâncias que estão lá, né, lá, se vocês virem a tabelinha, está NF, ou seja, nanofarad. Eu não sei se todo mundo lembra, né, mas, por exemplo, aqui está MF, né, o minúsculo que é milifarad. O mili, né, é como se eu dividisse por 1000, tá? Ou seja, multiplico por 10 a menos 3. O nano é 10 a menos 9, tá? Então, essa capacitância de vocês lá, cuidado com a unidade que é nanofarad, certo? Então, ou seja, o valor que tem lá, vocês vão multiplicar por 10 a menos 9. Aqui, mili também, ó, 10 a menos 3 também para o indutor, certo? Pronto, uma vez que eu transformo isso para impedância, né, então eu vou tratar aqui meus elementos já na forma fasorial, né? Então, eu posso, aqui vou ter o J, ou deixar em módulo e fase, o que vocês acharem que fica melhor. E escrever também as fontes na forma fasorial, né? Por exemplo, a corrente aqui, ó, o módulo é 2 e a fase é 30, né? A tensão, o módulo é 8 e a fase é 45, né? Então, eu vou trabalhar com essas fontes também aí na forma fasorial. Notem que as duas fontes, elas têm a mesma frequência, 1000, né? É o ômega, o radiante por segundo, para a corrente e para a tensão também, né? Por isso que a gente pode deixar de lado essa informação, né, de frequência, por quê? Porque a gente sabe que todos os elementos ali estão sobre a mesma frequência, tá? Então, quando eu digo que o fasor, ele tem, o de corrente, por exemplo, é 2 fase 30, né, e o de tensão é 8 fase 45, eu posso usar, sem mencionar qual a frequência que eles estão operando, por quê? Porque a frequência é como se fosse universal para aquele circuito inteiro, tá? A gente vai sempre trabalhar dessa forma aqui. Então, esse passo seria comum para todos os métodos, né? Aí, por análise de malha, mesmo procedimento. Vou ver quantas malhas tem, distribuir as correntes de malha no número de malhas, né? Vou percorrer, evitando os ramos que tem fonte de corrente, né? Se tiver uma fonte de corrente ou de tensão dependente, vou tratar da mesma forma, tá? Que a gente tratava lá no circuito de corrente contínua, né? Eu não posso percorrer, eu não posso zerar, né? Se eu quiser achar aí as tensões usando né, a lei de Kirchhoff para as tensões, certo? Aí eu vou montar as minhas equações a partir das leis de Kirchhoff da lei de Kirchhoff para as tensões, né, e achar a tensão que eu quero, certo? Eu coloco aqui o passo a passo para vocês, né, terem tentado, e no final mostro o vídeo com essa resolução, fazendo esses passos aqui, certo? Fiz isso para análise de malhas, análise nodal, superposição e TV-não, tá? Para esse circuito, né, todas vão dar o mesmo valor. Ricardo
trouxe essa questão ontem, né, que ele tirou dúvida comigo, no análise nodal, tem um passo intermediário que eu calculo a tensão VA, né, e deu um pouquinho diferente do que ele tinha botado direto as equações. Não sei se o Ricardo está aí, mas é só, viu, Ricardo? É só que Estou sim. Pronto, Ricardo, foi só eu analisei tudo direitinho, e foi só questão de software mesmo, né? Você usou o Wolfram, eu até fiz também usando o Wolfram, deu o valor que você botou, realmente o que você fez estava certo. Eu não lembro qual foi o software que eu usei na época, mas a fase deu igual, né? Era 39 alguma coisa, mas o módulo o seu deu 11, o meu deu 9 alguma coisa. Foi. Né? É muito comum essa questão de manipulação de módulo e fase, quando a gente fica fazendo essas conversões, né, para polar, para complexo, né, de ter uma diferença realmente, porque qualquer pequena diferença no ângulo, eu tenho uma diferença um pouquinho maior nos valores lá, porque esse cosseno e esse seno varia, né, de uma proporção um pouquinho maior, tá? Mas o que eu faço para evitar essas divergências, né? Ali, no trecho que ele comentou comigo, né, na verdade, tinha eu dava um valor de VA, mas eu não usava aquele valor, né? Por quê? Porque, se vocês observarem nos vídeos, eu gosto sempre de fazer, quando eu estou trabalhando com circuito de corrente alternada, tentar resolver literal, né? Justamente para evitar estar substituindo, estar precisando fazer muita conversão. Então, eu deixo literal, e no final, a expressão final, que eu substituo tudo. Nem sempre dá para fazer isso, claro, né? Porque às vezes vão ficando equações grandes, então é melhor realmente que eu substitua. Mas sempre que dá, eu faço dessa forma. E foi o que eu fiz nesse exemplo que eu estou comentando lá, que é a resolução por análise nodal. Eu até disse, quem quer substituir, o valor de VA é esse, que é um valor realmente próximo, mas não deu exato. Aí o que eu fiz? Eu não usei esse valor no vídeo lá da resolução. Eu segui usando ele literal, e só no final, que tem uns corta Z5 lá, com umas impedâncias, enfim, só lá no final que eu substituo tudo e tem o valor. Aí esse valor deu igual, tá? Então, só para, realmente até para exemplificar aqui, se você puder deixar para substituir os valores mais na frente, né, é mais fácil você não cometer esses erros, certo? Mas, Pode por falar. exemplo, em uma prova, eu fiz as equações e já joguei direto os valores e pronto. Tá errado? Olha só, depende da questão. Se for uma questão dissertativa, né, eu vou olhar o que você fez, como você montou, né? Aí depois eu vou observar se teve algum erro ou não. Já nas objetivas, normalmente as opções eu boto valores, para ele admitir lá no multiprova, a diferença entre os números ser um pouco maior, porque você consegue perceber, nesse caso, sei lá, se fosse, lá eu acho que deu 9,7, era 11, seria o valor mais próximo que tinha, entendeu? Eu tento botar a diferença entre as opções, uma diferença, por exemplo, de 5, que aí você vai ter condição de perceber qual seria. Nesse caso, deu uma diferença até maior do que o que normalmente dá, né? Eu nem sei qual foi o software que eu usei para resolver, vou até dar uma olhadinha para, ou fazer na mão para ver se a diferença foi realmente de um ou de outro, né? Qual que estaria mais próximo, né? Mas, enfim, e quanto ao arredondamento, quanto a isso, não tem muito problema nas provas, não, tá? Nunca deu, pelo menos, né? Sempre dá para perceber qual é a resposta certa mesmo. Certo. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aí na resolução dessa questão, por algum desses métodos aí, alguém teve alguma dificuldade, alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Professora, Pode falar, Vinícius. na análise de corrente contínua, quando a gente convencionava alguma corrente errada, a gente via pelo sinal. Por exemplo, Isso. quando fui fazer por malhas, eu convencionei a primeira malha horária e a segunda anti-horária, diferente do que você tinha feito no vídeo que eu Certo. vi. Aí qual é a diferença? Isso influencia também na fase? Perfeito. Só influencia na fase. Olha só. Isso aqui uma oportunidade clara de mostrar a diferença entre a gente trabalhar com fasor ou com número real, né? Que eram a diferença das fontes lá para corrente contínua e para aqui para corrente alternada. Olha só, eu tenho... qual era a diferença? Lá em corrente contínua, eu tinha, vamos supor que eu definia uma corrente nesse sentido. Vamos supor que seja a tampa da caneta seja a minha seta, tá? Nesse sentido aqui, para cá. Se eu achasse
quando eu calculasse, eu achasse que a minha corrente, o valor real, né, o sentido real dela fosse para o outro lado, qual a diferença desse número aqui, o que eu arbitrei, para esse número aqui que eu obtive? Qual é a diferença entre esses dois valores? 90? Não, número lá em corrente contínua. O sinal, né? No caso. Exatamente. Eu multiplicava esse por menos 1, eu obtinha esse, na verdade? Né? Por exemplo, a corrente eu disse que estava para esse canto, para esse lado. Aí eu achei essa daqui sendo... esse valor aqui era menos 5, por exemplo. Quer dizer o quê? Quando eu multiplicava por menos 1, eu tinha o sentido real dela com um valor positivo, né? Ou seja, o que eu arbitrei para o que eu achei, a diferença era o sinal de menos 1. No caso da corrente alternada, é exatamente a mesma coisa. Vamos supor que eu arbitrei um fasor de corrente para esse lado, certo? E, na verdade, quando eu achei um valor, sei lá, um valor X. Se essa corrente, eu tivesse arbitrado para o outro lado, eu não vou dizer se está certo ou se está errado, porque perde um pouco o sentido quando a gente trabalha com onda senoidal, mas vamos supor que eu arbitrei essa, certo? Vermelha para cá, e outra pessoa, sei lá, Vinícius arbitrou essa para esse lado. Eu arbitrei para esse lado, ele arbitrou para esse lado. Qual a diferença da minha resposta, que eu vou achar lá, do valor que eu vou achar para essa corrente, e que Vinícius vai achar para essa corrente? A diferença é a mesma, vai ser menos 1. Só que o que é? Eu estou trabalhando com vetores, com fasores, né? O que implica multiplicar um vetor, um fasor, por menos 1? Quem lembra? Quem pode me dizer? Em cartesiana seria o conjugado? Não é o conjugado. Certo, Cristiano. Sentido. O sentido como, por exemplo? Pi? Pode falar, Xander. Multiplicar por pi? Seria isso, não? Não entendi, eu não ouvi. Pi? Seria pi menos pi, só 180 graus. Exatamente. O Cristiano falou exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Se eu tenho um fasor, um vetor, que está nessa direção, né? O que é que eu faço para inverter esse vetor? Ou eu giro ele 180 graus, que é a mesma coisa de eu multiplicar por menos 1. Tá? Então, qual é a diferença nesse caso aí, Vinícius? Você adotar para um sentido ou para o outro? A diferença é que tem que dar uma diferença no ângulo de 180 graus. Ou então, se eu escrever em real e imaginário, o sinal do real e do imaginário serem trocados, né? Se eu tenho A mais JB, quando eu giro 180 graus, eu vou ter menos A menos JB. Certo? Então, é justamente eu multiplicar ele por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1 na forma complexa, eu vou trocar o sinal do real e trocar o sinal do imaginário, né? Se ele está na forma polar, multiplicar por menos 1 implica em girar 180 graus ou menos 180 graus, né? Tanto faz. Ficou claro, Vinícius? Alô, professora? Eu vi agora. Ficou claro? Não, eu entrei pelo celular porque caiu aqui a conexão. Ficou, entendi. Então, por exemplo, eu convencionei minha corrente no outro horário. Certo. Aí eu tenho que esperar algum... como é que eu sei anti-horário? Seria alguma corrente... Eu ia estar esperando alguma fase positiva? Alguma coisa assim? Não, porque assim, lembra que a corrente é uma senoide, certo? É uma senoide, uma cossenoide, né? Vixe, ele caiu de novo, não foi? Tu tá ouvindo, Vinícius? Tô ouvindo. Pronto. É uma senoide, certo? Se eu multiplico essa senoide por menos 1, o que acontece com ela? Ela deixa de ser uma senoide? Não. O que acontece com o gráfico dela? Eu posso pensar de duas formas. Ou eu só inverto ela, rebato ela, o que é em cima fica embaixo, o que é embaixo fica em cima, ou eu desloco os 180 graus. Certo? Ou posso pensar das duas formas. Então, ela não deixa de ser um sinal senoidal. Então, por exemplo, você resolveu lá, você arbitrou um sentido. Aí vamos supor que você queira comparar com a resposta que está lá embaixo. Se o módulo bater, né? Porque, na verdade, aí,
É porque não tem nenhuma corrente, né? Mas você não tem como comparar. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quisesse uma corrente, aí a corrente vai estar marcada lá. Então, para aquele sentido, né, o ângulo vai ser esse. Mas se eu tiver arbitrado no sentido contrário, né, a diferença do ângulo vai ser 180 graus, mas o módulo tem de ser o mesmo. Eu acho que ele caiu de novo, professora, mas... Não, eu entrei no computador de volta aqui. Porque ele está com dois, perfeito. Mas, tipo, mas se eu não tivesse nenhuma corrente para comparar, eu faria esse caso aí comparando com o gabarito que tem aí, porque realmente deu diferente. Mas se eu não tivesse nada para comparar, como é que eu ia saber o que é certo e errado? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Não tem certo e não tem errado, porque a senoide é a senoide, independente dela estar. Eu estou pegando ela num ponto que aqui está subindo ou que aqui está descendo, entendeu? Não tem certo. Ah, entendi. Então a resposta que eu achei também dá certo. Isso, se a diferença for o ângulo 180 graus, mas olha só, aqui é V0, certo? A resposta. E V0 tem uma polaridade marcada aí. Então, para essa polaridade marcada aí, tem de bater a fase. Entendeu? A não ser que você tenha botado ao contrário. Se você botar ao contrário, a diferença da fase vai dar 180. Não sei se foi isso que aconteceu. Não, acho que dá certo agora. Né? Porque aqui está marcada uma polaridade. Da mesma forma que se tivesse uma corrente, eu tivesse definido um sentido para aquela corrente. Então, para aquele sentido, o ângulo tem que ser aquele. Se você adotou um sentido contrário, tudo bem, vai dar 180 graus, né? Mas aí você sabe que a diferença foi por causa disso, né? Tá certo da mesma forma, né? Mas só tem que ter essa consciência aí, tá? Se adotou outro sentido, vai ter um rebatimento aí de 180 graus. Aí no final dos cálculos, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu achei alguma coisa do tipo 0,03 mais 1,26J. Certo. Aí eu posso considerar isso como se fosse 126 e 90 graus em polar logo, porque ia dar muito pequeno, 0,03. É meio que... Sim, entendi. Podia ser que pode ser. Você pode considerar aproximando, né? Ia dar tipo 89,9, alguma coisa assim, o ângulo, né? Isso, foi outra coisa que eu não entendi quando eu fui ver, por exemplo, a da análise de malhas, porque assim, você montou em literal e depois já disse, não fez, né, o processo de simplificar, substituiu, na verdade, né? Só colocou a resposta no final. Aí, primeiro apareceu em cartesiana. Tem Certo. como achar a resposta em cartesiana realmente, ou primeiro achou em polar e depois converteu para cartesiana? Eu não entendi Não, se... tem como achar. É porque, na verdade, eu acho que, não sei se eu devo ter botado no Wolfram, então, porque é assim que ele dá em módulo e faz também, né? Eu não lembro, mas você tanto faz, você tem como achar. Até quando você tem uma fração, né? Por exemplo, 2 mais J3 dividido por 5 menos J8, por exemplo. Você tem como dividir já em real imaginário. Você não precisa transformar para polar se não quiser. Né? Você faz a racionalização, né? Em um dos vídeos lá mostra como fazer isso. E às vezes eu até prefiro fazer assim, né? Quando eu faço à mão, às vezes eu nem converto. Eu faço, realmente resolvo como real imaginário. Né? Aí, fica assim, fica a critério de vocês, né? Certo? Algo mais nessa questão, em Eu alguns... tentei, eu pode falar. tentei fazer também usando divisor de corrente. Tem como nesse caso? Olha, nesse caso, você pode fazer na superposição, quando você zerar a fonte de tensão, é o único lugar, porque aqui não tem como fazer um divisor de corrente, porque eu tenho essa fonte de tensão aqui, ó. Se ela não existisse, aí tudo bem, perfeito, né? Mas aí, quando você for fazer por superposição, que você zerar essa fonte de tensão, né? Aí sim dá para usar superposição, porque aqui só fica impedância e aqui só fica impedância, né? Que é a situação que você pode usar o divisor de corrente, né? Nunca mais esqueci, se for que eu errei na prova. Tá vendo? É bom, pelo menos isso, pelo menos não esquece mais. Ah, no caso não pode ter a fonte de tensão, se for usar o Isso, divisor de corrente. isso, exatamente. Só outra coisa para terminar, mas é no Não pode falar. Faustad. Eu não achei. Tem essa opção de colocar a fonte de corrente alternada no Faustad? Pois é, parece que não tem mesmo, não. Tá lembrando agora que você falou. Eu fui tentar testar esse circuito aí, por exemplo, para ver, né, que eu tava com esse problema na fase, só para ver, assim. Uhum. Mas não consegui, realmente. Eu tentei até, o RMS, alguma coisa assim, mas acho que é diferente. Não dá para fazer. Não.
Peraí, não entendi. Você achou para colocar com valor RMS? Não, eu tentei colocar uma corrente contínua com valor de RMS, entendeu? Sim, entendi. Sim, entendi. Mas, na verdade, é porque não é o valor da corrente em RMS que substitui. É tipo assim, a definição de RMS é que você substituiria por uma fonte contínua, mas que gerasse a mesma potência, entendeu? Mas os sinais mudam, né? Então, não teria sentido, pelo menos para essa análise, não, entendeu? Realmente, Faustado não tem. Mas nas atividades... né, que a gente vai necessariamente precisar do Faustad, realmente eu lembro que as que a gente precisou fazer, eu não coloquei fonte de corrente alternada, né, para... Cristiane, muita gente usa o EWB, né, vou digitar aqui no chat, que ele é gratuito, as versões mais antigas, e ele é bem simplesinho de usar. Eu acho até que quem usa eles, tipo, não sei se tem vídeo, alguma coisa assim, mas quem estimula também os alunos usarem é Alexandre, o EWB. Eu vou ver para eles, eu vou procurar ver se ele tem algum material, assim, explicando como usar o EWB. Se ele tiver, eu mostro, eu tipo, divulgo para vocês, tá? Eu imagino que tenha. Certo? Que seria mais, o que realmente a maioria dos softwares são pagos, né? Mas o EWB eu sei que tem uma versão antiga que é gratuita, né? Mas vamos ver. Certo? Algo mais nessa questão? Pronto. Aqui eu ainda coloquei mais um exercício resolvido. Esse daqui, lá no final, nas respostas, tem um videozinho, né, com a resolução. Né? Aqui eu já tenho uma fonte de tensão, 2 fontes de corrente, né? Mas aqui também vocês podem escolher o método que acharem mais conveniente. Bom, aqui, por análise de malha seria tranquilo, porque eu ia ter só 2 equações de malha, né? Porque eu tenho 2 fontes. Por nodal, aqui sendo terra, eu ia ter 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, mas ia ter um super nó. Eu acho que, né, esse exemplo aqui ficaria melhor por análise de malha, daria menos continha, né? Pelo fato de eu ter 2 fontes de corrente. Né? Essa aqui também tem a resolução lá no final, né? Eu acho que essa daqui mesmo que eu botei o vídeo, né? Tem um link aqui para o vídeo, tem a resposta, né? Que vocês tentarem fazer, tem o vídeo. E tem mais algumas questões, né? Aí essas outras realmente só tem a resposta. Aqui, eu menciono aqui a conversão de fontes, porque você fazer a conversão de fontes corrente contínua é exatamente o mesmo procedimento em corrente alternada. Então, por exemplo, essa fonte de corrente em paralelo com esse resistor, né? Ou com a impedância de uma forma mais geral. Eu vou transformar em uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor. Quando eu fizer isso, deixa eu ver aqui, eu vou conseguir fazer essa simplificação. Não, aqui primeiro o ideal seria fazer o paralelo, aliás, eu resolvo aqui esse paralelo, aí sim eu transformo a fonte, porque aí a fonte de tensão em série com impedância vai ficar em série com essa outra aqui, aí eu já faço a simplificação, converto de volta para a fonte de corrente, e aí posso usar o divisor de corrente para achar aqui, né, ou então fazer o paralelo desse com o resistor aqui que está em paralelo com a fonte, enfim, só fazendo a conversão de fontes eu consigo chegar em uma malha só, né, nesse circuito aqui. Aqui, para usar também o conceito de divisor de tensão e de corrente, né, por causa também para chamar a atenção que esse divisor de tensão e de corrente pode ser usado aqui em corrente alternada, né. Aí aqui, ó, por exemplo, na letra A, eu quero saber as tensões no capacitor e no indutor, ou seja, eu quero a tensão aqui em cima, então, para achar essa tensão aqui, se eu for usar o divisor de tensão, eu posso fazer o equivalente disso tudo, aí depois eu vou achar, aí quando eu fizer isso, eu uso o divisor de tensão, acho a tensão daqui para cá, que é a mesma daqui para cá, né, que é a mesma em cima do equivalente, aí eu uso o divisor de tensão de novo, aí acho a tensão em cima do capacitor e a tensão em cima do indutor. Notem que aqui, ó, tá em Faraday e em Henry, né, essas impedâncias não são iguais, porque a forma como eu monto a impedância capacitiva é diferente de como eu monto a impedância indutiva, tá? Aí aqui na letra B, eu vou considerar esse ramo aqui, né, e vou considerar que esse ramo é aberto, né? E eu quero recalcular, né, essa tensão aqui em cima. Quer dizer, considero que o ramo mais à direita.
Certo? Então, eu vou abrir esse ramo aqui e vou calcular de novo essa tensão aqui, no caso agora em cima só do resistor, da impedância, né, de 2 mais J1, certo? Basicamente, esse é o procedimento dessa questão 4. Professora, Pode falar. como é que faz para encontrar a impedância desses elementos se não tem o ômega? Ah, tá. Realmente aqui faltou. Mas sempre que uma questão não comentar, você sempre pode considerar que a frequência em Hertz é 60, né? Que é a nossa frequência comum. Então, nesse caso, você pode considerar que é 60 Hertz, tá? Tá certo, obrigada. Nada, que é a frequência da nossa rede de alimentação, né? Os 60 Hertz. Bom, aqui eu já tenho uma fonte dependente, né? Uma fonte de corrente dependente de tensão, depende dessa tensão V0. Aqui também pode fazer por qualquer método, né? O objetivo é justamente encontrar essa tensão V0. Eu tenho 3 malhas, mas eu tenho uma fonte de corrente, né? Se for por malha, eu vou eliminar uma tensão, uma corrente de malha. Se for por nodal, aqui eu tenho um supernó, né? Então, já elimino uma equação de Kirchhoff, tá? Aqui, de novo, né, eu tenho 2 fontes de tensão, né, aqui eu tenho, uma é 120 fase 90, outra é 80 fase 0, e aqui a gente quer o circuito equivalente de Thevenin e o de Norton, né, você não precisa fazer o procedimento dos dois, basta fazer um e depois faz a conversão de um para o outro, né, olhando do ponto de vista desse indutor de 400 mH, então, ou seja, vocês vão retirar esse indutor aqui, ó, aqui vai ser meu terminal A e aqui meu terminal B, né, e vou achar aí o equivalente Thevenin. Para achar a impedância de Thevenin, que agora é impedância, o que é que vai acontecer? Eu vou zerar as fontes, ou seja, vou zerar, né, vou curto-circuitar a fonte de tensão e vou abrir essa fonte de corrente, aí acho a impedância. Para achar a tensão de Thevenin, eu volto com as fontes, né, e vou resolver aqui o circuitinho para encontrar a tensão do terminal A até o terminal B, que vai ser a tensão de Thevenin. Ou então, posso curto-circuitar e achar a corrente de Norton, né, porque achando né, um dos dois equivalentes, depois eu faço a migração para o outro. Certo? E aqui os eixos que eu tinha comentado, né, assim, são os mesmos que estão lá no roteiro de impedância, né, sobre números complexos, sobre fasor, sobre as operações com esses números complexos, certo? Para vocês se familiarizando aí. Alguém teve alguma dificuldade ou tem alguma pergunta sobre alguma dessas questões? Professora, nessa 6, quando eu fui calcular a tensão de Thevenin, o ângulo bateu com o gabarito, mas o módulo não. E foi. E a impedância bateu? Eu não consegui calcular a impedância, não bateu, e a corrente de Norton também não bateu. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montando aqui para vocês, só para você ver onde pode ter uma diferença, alguma coisa assim, tá? Vou ficar muda só um instantinho para mudar aqui para o celular. Peraí. Pronto, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Pronto. José Filho, não tem nenhum problema com o Faustado, ele só não tem fonte de corrente alternada. A questão é essa. Bom, nesse caso aqui, para eu montar a impedância, primeiro de tudo, eu vou ter de transformar os indutores e os capacitores em impedância, tá? Então, o meu circuito vai ficar assim, né? Eu tenho essa aqui que é o resistor, que é 20 ohms. Aqui eu tenho VS1. Eu vou até botar ele aqui por enquanto, né? Não, aliás, eu vou tirar logo porque eu só vou usar no final lá. Só quero o equivalente, né? Aqui eu vou ter a impedância. Aqui a impedância do capacitor. Aqui tem um outro indutor. Tem 10 ohms e aqui tem a fonte VS2. Bom, aqui é 10 ohms, já vou botar. Aqui, eu vou chamar de ZL1. Vou escrever a expressão dela, tá? Aqui ZL2. E aqui eu vou chamar de ZC, tá?
Começa pelo ZC. O ZC eu vou escrever como sendo menos J sobre ômega C, certo? Então, menos J. Quem é meu ômega aí? Eu vou olhar para as fontes. Vai ser 100, né? Então, 100 radianos vezes C, que é 50 micro. Que é 50 vezes 10 a menos 6, tá? Então, eu vou resolver isso aqui, tem o valor de ZC, tá? Eu vou tratar aqui como ZC, as continhas vocês veem depois. ZL1, tá aqui em cima, ó, é o indutor de 200 mH, né? Então, vai ser J ômega L. Vai ficar J, o ômega é 100, e o L é 200 mil. Então, vai ficar 200 vezes 10 a menos 3. Tudo em ohm, né? Em ohm. O ZL2, que é esse daqui, ó, é o de 300 mH. Então, vai ficar J ômega L. Igual J, o ômega é 100, e esse L é 300. Então, 300 vezes 10 a menos 3 ohms, certo? Então, com isso já tem todas as impedâncias. Mas vamos lá, para achar a impedância de TV não, o que é que eu vou fazer? Vou zerar essas fontes, né? Aqui vai ser meu terminal A, meu terminal B. Então, para achar a impedância de TV não, eu vou ter alguma coisa assim, ó. Aqui tem uma impedância, aqui vou zerar, né? Então, aqui eu vou chamar de ZR1. Aqui é ZL2, ZL1, ZC e ZR2, tá? Então, ó, eu zerei e tende a achar o equivalente, né? Olhando aqui de A para B, né? Então, o que é que vai acontecer? O ZR1 está em paralelo com o ZL2. O ZL1 está em série com o ZR2. E esse resultado vai estar em paralelo com o ZC. Esse resultado com esse resultado vão estar em série. Certo? Então, ó, o meu Z de TV NAN, ele vai ser... Ó, esse resultado vai estar em série com esse. Então, esse resultado vai ser quem? ZR1 paralelo com ZL2. ZR1 paralelo com ZL2, certo? Isso é o resultado desse lado aqui. Esse resultado, ele vai estar em série com esse resultado aqui, que vai ser quem? É o paralelo de ZC com esses dois em série, que é ZL1 mais ZR2. Então, isso aqui vai ser a impedância TV não, né? Esses dois em paralelo, somados, né? Porque estão em série com esse resultado aqui, que é o ZC paralelo com o resultado desse série, né? Que é o ZL1 mais o ZR2, certo? Foi assim que você fez? Não, eu estava fazendo de outro jeito, aí estava dando errado. Aí o que é que eu fiz? Eu primeiro achei a tensão, aí depois eu estava tentando encontrar a corrente, e depois eu isolava a impedância. Entendi. Era para dar o mesmo resultado, certo? Mas vamos ver como você montou a tensão de TV NAN ou a corrente de notas, a gente vê um dos dois, tá? Alguém tem alguma pergunta quanto a isso aqui? Ficou claro como fazer? Vou apagar, tá? Essa parte aqui, para a gente fazer a tensão de TV NAN. Pronto, é para fazer a tensão de TV NAN. Ou a tensão de TV NAN ou a corrente de Norton, né? Basta fazer um dos dois se eu tiver feito a impedância de TV NAN. Aí, o que acontece? Aqui eu tenho realmente duas malhas independentes, certo? Essa tensão aqui, a corrente que ela gerar vai circular só aqui, ó. Né? Não vou ter mistura, digamos assim, de sinais dessa malha para essa malha. O que eu tenho em comum é um ponto em comum, né? Minha referência, o terra, enfim. Mas essa corrente aqui vai circular só aqui, que eu vou chamar de I1, por exemplo, e essa daqui vai circular só aqui, que eu vou chamar de I2. Então, quem é o I1? Vai ser o VS1, né, dividido por ZR1, né, mais ZL2, ou seja, aqui eu tiro essa corrente I1, e aqui a mesma coisa, eu só faço a lei de Ohm para achar o I2. Eu conhecendo os valores de I1 e de I2, aí eu vou percorrer minha malha virtual aqui, ó. Meu VAB vai ser mais e menos, certo?
Quando eu percorrer minha malha virtual, se eu percorrer nesse sentido, né, eu vou considerar VAB positivo. Aqui vai ficar menos ZL2 vezes I1. Né? Quando eu subir aqui, vai ficar mais ZC vezes I2 igual a zero. Né? Fechei minha malha virtual aqui. Então, quando eu achar o I1, que vai ser VS1 dividido por esse equivalente, né, esse série, e quando eu achar o I2, que vai ser o VS2 dividido pela soma das três impedâncias. Né? Aí eu substituo aqui e acho quem é o VAB, que é a tensão de TV não. Certo? Ficou claro como achar a tensão de TV não? Ficou, professora. Pronto. Deixa eu só comentar, então, como seria se fosse achar a corrente de Norton. Deixa eu apagar aqui para a gente curto-circuitar. Ó, se eu quiser achar a corrente de Norton, né, então eu vou ter de curto-circuitar aqui, certo? Vamos supor que vou definir o I de Norton assim. Como o sentido das correntes, né, não... no caso senoidal, né? Não é que seja errado estar para um lado ou para o outro. Eu vou sempre tentar manter a coerência com o VAB, né? Se eu vou fazer os dois, para que, quando eu calcular a impedância, ela não dê negativa. Né? Se a impedância der negativa, provavelmente a corrente de norte e a tensão de TVNAM, elas não estão indicando o mesmo sentido. Né? Uma está contrária da outra. Tá? Bom, nesse caso aqui, aí as correntes já se misturam, certo? Eu tenho mais de uma forma de fazer aqui, certo? Eu posso, de repente, simplificar tudo aqui, tentar achar essa corrente, depois achar SS e fazer uma relação com a lei de Kirchhoff para achar a corrente de Norton. Eu posso fazer mesmo por malha, né? Isso já teria direto. Né? Porque o ZL2 e o ZC estão em paralelo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que se você quiser simplificar e achar essa corrente, aí depois a gente voltaria para cá e acharia essa corrente, fazia uma relação aí com a corrente de Norton, né? Mas, se quiser direto, né, pode fazer realmente distribuindo aqui as três malhas, né? Eu podia chamar de I1, IN, né, e I2, né? Aí eu, resolvendo aqui, né, ficaria o mesmo procedimento, né? Se eu percorresse essa malha, ia ficar VS1 menos ZR1 I1 menos ZL2 I1 mais ZL2 IN, né, igual a zero. Aí, nessa daqui, eu ia só considerar, né, a tensão aqui em cima por essas duas correntes, né, mais a tensão aqui em cima, né, considerando a parcela de cada uma das correntes, igual a zero. A mesma coisa para essa outra malha aqui, né, igual realmente a gente faz, né, lá com o circuito de corrente contínua, certo? Alguém não saberia como resolver isso aqui por Norton, ou ficou claro, saberia como fazer? Eu fiz assim, professora, só que não bateu com o gabarito. A corrente de Norton não bateu? Não. E nem o módulo da tensão de TV, não. Mas o ângulo bateu com o gabarito. Quando transforma em coordenada polar? Entendi. Na verdade, sim, porque se você dissesse, não, o módulo bateu, mas o ângulo deu aquela diferença de 180 graus, podia ser só uma questão de como a gente converter, como a gente sinalizou, né? Mas eu teria de ver como você fez, porque se você fez assim, não deu certo, foi alguma bobagem, assim, algum erro, alguma manipulação, algum sinal, né? Porque o procedimento seria esse mesmo, né? Que, como você fez dessa forma, né? Então, provavelmente foi alguma coisinha de matemática que você né, não deixou passar aí. Se você quiser colocar no fórum, eu posso dar uma olhadinha para ver onde que está o erro, sabe? Certo, eu vou tentar refazer de novo e qualquer coisa eu coloco lá. Pronto, coloque, porque aí eu dou uma olhada para ver se, né, para a gente tentar identificar o que está batendo, não está batendo, o que está diferente, certo? Algo mais, pessoal, nessa questão ou em alguma outra questão? Professora, na questão 2, a senhora falou que o análise nodal,
ficava um pouquinho mais complicado. Eu fiz uma coisa que eu acho que não tá certo, mas tipo para simplificar, não sei se Não, faz não, sentido. não que fica mais complicado. Eu acho que eu fico com uma equaçãozinha a mais, né? Mas nada que não dê para resolver, não. Dá para É porque resolver. eu fiz uma análise aqui de uma forma que eu não precisei resolver tudo. Certo. Mas bateu a resposta? Não. Mas eu queria saber, porque se na minha mente o que eu fiz não está errado. Eu queria saber mais ou menos Me diga, então por que explica aí como é que está você errado. fez. Pronto, Explica aí. eu defini as correntes de ramo, certo? Certo. Aí eu coloquei saindo I1, saindo da fonte de corrente, né? É I1. Aí 0... Mas tem duas fontes de corrente. E elas você não precisa nem dar nome, porque já tem o valor. 2 faz 0 e 4 faz 0. Mas tá, vá, prossiga. Você viu que tem um supernó aí, né? Essa fonte de tensão é um supernó. Você viu isso? Essa fonte de tensão... Não. Não tinha prestado Não, atenção. mas o que você ia fazer era botar a equação a mais. Como você botou a equação a menos, então não sei. Vamos ver aqui, deixa eu botar aqui, peraí. Me diga como é que você montou, diga se está correto. Porque o que eu quero é I0, né? Isso, mas por nodal eu não vou nem usar I0 agora. Porque depois, quando eu achar as outras, eu vou em um desses outros nós e acho ela, entendeu? Porque eu considerei assim, a corrente que está passando nesse resistor do meio é I2. Pronto. Peraí, só um minutinho. Deixa eu terminar de botar aqui para você me dizer. Pronto, diga aí. Aqui você botou para... O terra foi aqui? Foi. Botou aqui para baixo? Isso, I2. Certo. Aí, no caso, eu tenho entrando aí nesse NOA, que seria o NOA aqui em cima, né? Aqui? Isso. Certo. Aqui. NOA aí em cima. Aqui Aí é tem... quem? Aí, Que não, nó você aí, chamou aqui? tá aí meu erro, ó. Oxe, tu não considerou que não? E aqui que corrente foi essa? Não, foi porque eu quando eu fui fazer a diferença, eu considerei aqui o terra, mas tinha a impedância, o capacitor. Isso. Aí, não foi isso mesmo, eu vi agora. Aí Mas simplificou. deixa eu só comentar. Deixa eu botar aqui. Deixa eu chamar aqui de B, aqui de C, aqui de D, então. E aqui vou ter uma corrente, certo? Aqui você chamou de como? Aí foi 4. Certo. Só para comentar esse supernó aqui. Ó, I0 tá aqui, né? I0. É aqui, sim, aqui tá chegando. Olha, como isso aqui é um supernó, o que é que vai acontecer? Deixa eu botar aqui uma corrente aqui. Aqui você chamou de que corrente essa? I7. Pronto. Só usando a nomenclatura dele, né? Aqui é I0. Olha só. Como é um supernó, certo? Eu vou considerar o nó AC, tudo junto, né? E vou ver quem está entrando e quem está saindo nele. I0 não vai entrar nesse momento, tá? Aí depois eu vou mostrar como é que faz a relação com I0. Se eu olhar por esse lado aqui, ó, tá chegando 2 faz 0 e tá saindo de 2. Se eu olhar por esse lado, tá saindo de 4 e tá saindo de 7. Então, só tá chegando aqui 2 faz 0 graus e tá saindo do supernó AC, né? Tá saindo de 2. Fazou aqui, eu vou botar maiúsculo porque é fazou, tá? Tô botando minúsculo, mas... e 2 tá saindo e 4 e tá saindo e 7. Certo? Então, essa é a equação do supernó, né? Aí, vou tirar a equação do nó B, do nó D. Aí, quando eu achar as tensões nos nós, né? Na verdade, eu preciso achar as correntes. Ou I4 e 7, ou 2 mais I2, né? Então, como eu já tenho aqui 2, vou achar o I2. Por quê? Porque eu venho para o nó A, isso aqui eu só vou fazer porque eu preciso achar o I0, tá? Então, eu vou dizer o quê? Se eu olhar para o nó A, tá chegando I0, tá chegando 2 faz 0 e tá saindo 2. Então, tá chegando 2 faz 0 graus mais I0, que é igual a I2. Aí, então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou ter que achar o I2 para poder achar quem é o I0. Né? Na equação do supernó, o I0 não vai entrar. E a gente só vai precisar calcular ele porque é o que o problema diz. Né?
Porque o I0, eu não tenho como dizer que é VC menos VA sobre um resistor, porque aqui não é um resistor, aqui é uma fonte. Então, eu não tenho como fazer essa relação dessa corrente com as tensões nos nós. Eu vou ter de achar as outras correntes de outro nó para usar a lei de Kirchhoff para encontrar o valor dessa corrente I0, que é o fase. Certo? Ficou claro como vai fazer? Ficou. Ótimo. Algo mais, pessoal? A gente vai ter teste? Não coloquei teste, porque como já era aula de exercícios, né? A gente vai recomeçar na segunda unidade e na próxima aula, tá? Eu vou colocar o link aqui no chat do formulário, tá? Da presença. Preencham aí. Professora, me confirme só uma coisa. Pode falar. Essa unidade vai ter só um laboratório ou vão ter 2? Eu vou fechar essa semana ainda, mas na próxima aula já digo para vocês, tá bom? Tá certo. Professora, a prova já é próxima semana? Vamos olhar o que é que tá dizendo lá no calendário. Deixa eu abrir aqui. Eu vi que tá para agosto, não tem. Tem uma marcada em agosto. 5, eu acho. Próximo mês. Tá aqui, gente. Cadê a segunda prova? Tá aqui, dia 5 de agosto. Onde é que tu viu que era a próxima semana? Professora, juro que na minha cabeça, assim, eu troquei tudo. Foi laboratório. Ah, não. Esse laboratório, muito provavelmente, realmente vai ficar para a terceira unidade. Mas eu confirmo 100% de certeza na próxima aula, tá? Vou ver logo isso. Até eu me assustei. Vai, meu Deus, é a próxima semana. Ai, ai. Certo? Eu vou botar o link de novo aí, para quem não viu. O mesmo link, tá? Quem já respondeu, não precisa responder de novo, não. É o mesmo link para que subiu aí as... Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre o roteiro de hoje? Ou sobre o laboratório, sobre outra coisa, sobre fasor, sobre impedância? Não. Não? Tá bom, então. Professora, para mim não abriu o link da presença, não. Tente por outro navegador, porque estou vendo aqui que está todo mundo preenchendo. Abre outro navegador para ver se não é isso? Professora, você me tira uma dúvida que também seria relacionado à eletricidade aplicada? Pode sim, se eu souber. Quando eu tenho um sistema RLC, certo? E ele tem, digamos, um aberto, ou uma parte que seja fechada, mas muito específica, esse aberto ele vai transmitir uma radiação elétrica, não é isso? Eu não entendi, não entendi o que quer dizer o aberto. O que você quer dizer com aberto? Não entendi. Porque, por exemplo, quando a gente vê na disciplina de antenas, tem uma parte lá que a gente vê um circuito RLC, e esse circuito LRC, ele tem uma parte que é a antena de polo. A antena de polo é basicamente um circuito em aberto, assim, só que ele tem um ângulozinho lá, e isso daí transmite a informação. Então, quando a gente tem esse sistema, ele também vai emitir uma radiação elétrica? É um sistema, é um circuito transmissor, né? Isso que você está falando, né? Isso. Olha, tem muitos estudos, assim, que falam dessa radiação eletromagnética. Até se você... claro que se percebe isso mais nos condutores com a potência maior, com a corrente mais elevada, mas até um fio mesmo, uma linha de transmissão, né, que está passando uma corrente ali.
em torno dele, né, tem um campo magnético, certo? Dependendo dessa intensidade da corrente, né, eu vou ter uma intensidade diferente para o campo magnético. Então, eu tenho uma influência eletromagnética ali, sim. Tanto que tem um monte de estudo dizendo, uns dizem que sim, outros que não, que, por exemplo, o celular é prejudicial ao nosso corpo, né, por causa dessa emissão eletromagnética. Realmente, assim, a rigor, assim, não se sabe 100% qual o efeito disso, por exemplo, no nosso corpo, né? Mas que tem essa transmissão eletromagnética, tem sim, né? É como eu falei, porque a corrente em si, ela já gera um campo eletromagnético, né? Então, assim, qualquer sinal, qualquer circuito que tem um sinal elétrico, tem alguma digamos assim, influência eletromagnética e algum campo eletromagnético que vai ser emitido, né? Tem sim. Era isso que você tinha perguntado, Leonardo? Era mais ou menos isso. Porque assim, a antena é mais, assim, no caso de um transmissor, já é um pouquinho mais específico. Ela já gera uma onda eletromagnética com um determinado comprimento de onda específico, né? Por exemplo, a transmissão FM na frequência tantos quilohertz, né? Tal emissora, por exemplo, ela gera naquele comprimento de onda específico, né? O transmissor. Aí o receptor, que é a antena, por exemplo, se eu tenho uma antena de um rádio que capta essa rádio, essa transmissora aí, né? Nessa frequência de tantos quilohertz, se eu consigo captar esse sinal, quer dizer que a minha antena, né, consegue ler esse comprimento de onda, né? Então, eu consigo meio que manipular isso, qual sinal eu estou transmitindo, qual sinal eu estou captando, pelo comprimento da onda. E o comprimento da onda é o quê? Né? É o período, né? É o período, que é o inverso da frequência. Então, cada frequência tem o seu período, né? Tem o seu comprimento de onda. Né? Certo? Entendi. E esse período também está relacionado com a fonte, não é isso? Fonte de tensão. E com o comprimento mais, também, né? É mais com a frequência da fonte, né? Certo? Todo mundo preencheu a presença? Falta alguém? Ok, então. Vou parar aqui a gravação.